Oi, pessoal! Hoje a gente vai estar conversando sobre um conhecimento pedagógico que aparece muito nas provas de concurso, que são as metodologias ativas. Então, aqui eu trago para vocês as metodologias ativas de acordo com José Mourão e de Lilian Bassic. Essa nomenclatura eu encontrei no edital da Fundatec, tá? Uma banca aqui do Rio Grande do Sul, então. E é um nome da obra deles, tá? Então, são metodologias ativas para uma educação inovadora de acordo com as teorias de José Mourão e de Lilian Bassic, tá? Tenho esse material aqui, esses slides vão ficar na descrição, então vocês podem baixar para acompanhar. E também vai ter as referências ali no final de tudo que eu estou falando para vocês, tá bom? Mas para começar, a gente precisa entender o que são metodologias, né? Qual é o conceito, então, de metodologia? De acordo com o Moran, 2018, então, metodologias são grandes diretrizes que vão orientar os processos de ensino e aprendizagem e que se concretizam, então, de algumas formas, como estratégias, com abordagens, com técnicas, técnicas concretas, específicas e diferenciadas também. As metodologias ativas, elas são caminhos para a gente avançar então mais no conhecimento profundo, nas competências socioemocionais e nas novas práticas. Então, por que elas são ativas, pessoal, tá? Elas são ativas porque elas são mais efetivas. Elas trazem pra gente o aprendizado verdadeiro, aquele conhecimento profundo. E isso aqui, tá? Eu vou até sublinhar para vocês aqui, vou circular, porque são falas de Moran também que aparecem, tá, nas provas. Sim, aqui, ó, conhecimento profundo, competências socioemocionais, tá? Isso aqui tá junto, então, aqui, competências socioemocionais e as novas práticas, tá? Então, são 3 itens aí que vão estar sendo relacionadas às metodologias ativas. Por que elas existem e o que elas trazem pra gente, tá? As metodologias ativas trazem pra gente esse conhecimento mais profundo, a gente consegue ficar mais conectado ao assunto, àquele conteúdo que a gente está estudando, porque ele é ativo. Ainda, a gente vai estar utilizando essas estratégias metodológicas, tá? A fim de garantir o desenvolvimento potencial cognitivo de cada aluno. E vai ser uma condição para a gente assegurar, então, a participação efetiva desse aluno na comunidade, na sociedade. Por quê? Porque ele vai estar aprendendo ativamente, tá? São métodos, então, a gente vai estar dando uma olhadinha depois em alguns nomes ali, alguns métodos, metodologias ativas, que vão fazer, sim, a gente ser mais ativo. Você vai conseguir verificar isso na prática, tá? Os estudantes, então, do século XXI, eles inseridos em uma sociedade, então, de conhecimento, eles estão demandando, sim, um olhar do educador focado na compreensão dos processos de aprendizagem e na promoção desses processos por meio de uma nova concepção de como ocorre, como que a aprendizagem vai estar ocorrendo, como que ocorre esse processo de ensino-aprendizagem. E é isso que os alunos, os estudantes hoje, do século XXI, precisam. E os autores mencionam exatamente isso, tá? Que as metodologias estão aqui para ajudar nesse processo de aprendizagem novo, tá? Nessa evolução que está ocorrendo. Ainda, de acordo com Moran, a aprendizagem ela acontece nas múltiplas buscas que cada um faz a partir dos seus interesses, das suas curiosidades, das suas necessidades, entre outras, tá? Então, a aprendizagem ela precisa ser ativa porque ela tem que estar ligada à busca do conhecimento pelos alunos, tá? A aprendizagem, então, ela vai ser ativa, vai ser efetiva se tiver interesse, se tiver curiosidade, se tiver necessidade. Senão, essa aprendizagem é muito difícil dela acontecer, tá? E não vai ser ativa. São as metodologias ativas que vão transformar essa relação, então, do ensino-aprendizagem, criando um ambiente em que o estudante passa a ter um papel mais efetivo e participativo. Então, quando vocês escutarem falar de metodologias ativas, vocês vão fazer uma relação, então, com o aluno aprendiz, mas como sendo o centro do processo de ensino-aprendizagem, tendo um papel ativo, efetivo, participativo na sua própria formação, tá? Ele vai precisar, então, ali ter os interesses deles, as curiosidades, necessidades, e isso vai, sim, transformar aquela aprendizagem em algo mais ativo. Por isso que a gente vai estar usando metodologia ativa nesse processo.
Porém, de acordo com o Moran, então, a convergência digital exige mudanças muito mais profundas. A gente mudou, tá? Então, atrelado aí ao mundo digital 100%, tá? Quase 100% do nosso dia. E isso vai afetar as escolas também, está afetando, e em todas as dimensões. E ele menciona aqui algumas dimensões, tá? Que aparecem nos concursos, por isso eu trago para vocês, tá? Tudo que tá aí em negrito é muito importante vocês analisarem, tá? E, então, essas palavrinhas aqui, essas dimensões, tá? Da instituição, da escola, tá sendo afetada sim pela convergência digital também, que seria então a infraestrutura, que traz, tá, pra gente toda a questão do aparelhamento mesmo, tá? Dos recursos, dos materiais que é preciso pra gente ter essa convergência digital, pra gente inserir o digital na vida dos alunos, né? O projeto pedagógico é modificado, a formação docente, a mobilidade, entre outros, tá, pessoal? São vários itens, mas esses aqui são alguns que Mourão menciona e que aparecem nas provas, por isso eu trouxe aqui para vocês. Continuando, então, os nossos slides. Segundo Moran, a aprendizagem se constrói em um processo equilibrado, tá, pessoal? Então, vai ser um processo equilibrado entre alguns movimentos. Conforme Moran, ele seleciona, então, aqui alguns movimentos que vão estar trazendo para nós a aprendizagem. A aprendizagem, ela vai ser construída... É um processo, né? Vocês entendem que a aprendizagem é um processo, a gente não surge do nada, né? E esse processo, para Moran, ele ocorre com três movimentos principais, que seriam a construção individual, a construção grupal e a orientada. Bom, a construção individual é aquela que o aluno ele vai estar percorrendo o caminho dele, tá? O seu próprio caminho, tá? É individual, cada um tem o seu processo, tem o seu tempo, tá? Então, é individual, mas vai estar sendo equilibrada com a construção grupal, que é aquela em que ele aprende com os semelhantes, com os pares. É aquele processo, então, da sala de aula, né? Com os colegas, toda a aprendizagem que a gente vê no nosso dia a dia. Além, né, da construção orientada, que é aquela que a gente vai aprender com alguém mais experiente, então, com um especialista, com um professor. Então, não é uma construção, não é outra. São as três construções que vão trazer pra gente a aprendizagem efetiva, tá, pessoal? Seguindo, ainda, a aprendizagem ela vai se tornar mais significativa quando os alunos tiverem algumas questões, tá? E ele menciona, então, aqui, ele grifa algumas dessas necessidades dos alunos, né? Quando os alunos forem mais motivados, tá? Intimamente, então, quando eles estiverem motivados, eles vão conseguir ter uma aprendizagem mais significativa, tá? Ainda, quando acham sentido nas atividades propostas, quando para eles tem sentido aquilo. Ainda, quando são consultados, tá? Quando eles são consultados nas suas motivações mais profundas, quais suas necessidades, tá? O que eu preciso nesse momento. Ainda, quando eles se engajam nos projetos que tragam contribuições para a vida deles, para a realidade, para as vivências, né? E também quando eles dialogam sobre as atividades e a forma de realizar as mesmas atividades. Isso torna mais significativo o processo todo, né? Então, são itens, tá? Que Moran e Basic mencionam sobre a aprendizagem, então, aí mais significativa. Ainda, Moran traz alguns componentes também que são fundamentais para o sucesso da aprendizagem. E esses componentes aparecem muito nas provas, tá? Por isso que eu trago aqui para vocês, a gente vai estar analisando esses itens e ver então aí o que se encaixa nas metodologias ativas e por que se encaixa, né? Por que ele é fundamental para a nossa aprendizagem. Atividades, então, que combinem percursos pessoais e profissionais com a participação dos alunos, tá? Então, a participação ativa, eles estarem ali sendo protagonistas. A criação de desafios, isso é muito interessante. A problematização, né? Surgiu um desafio, tudo de acordo então, com a realidade, com o estímulo daquele estudante, estimulando ali a realidade, a vivência, as experiências deles, o que eles precisam no momento. Ainda, os jogos que realmente trazem as competências necessárias para cada etapa, para a sua idade. Eu preciso de tal competência, então vamos estimular ela. Não trabalhar abaixo do seu nível, né? Mas sempre no nível e um pouquinho além, para desenvolver aquela competência que ele precisa.
Jogos que ofereçam as recompensas estimulantes, tá? Isso aqui, então, maravilhoso para os alunos então, de ensino fundamental, ensino médio, né? Ainda atividades que reconheçam cada aluno e ao mesmo tempo aprendem com a interação, que a gente consegue identificar que existe sim a individualidade, que existem as diferenças, mas que a gente pode sim trabalhar em conjunto, ter essa interação, somos todos aí parceiros, né? Dando sequência então, Moran fala que um dos caminhos mais interessantes para existir uma aprendizagem ativa é pela investigação, tá? Então essa aqui é uma metodologia, é uma maneira que eu trago para vocês, que apareceu bastante nas provas, então, não somente da banca Fundatec, aqui do Rio Grande do Sul, mas de outras bancas também, tá? E é pela investigação, então, aprendizagem baseada na investigação, essa sigla aqui que aparece bastante. Os estudantes, sob orientações então dos professores, eles vão desenvolver habilidades de levantar questões e problemas e eles vão buscar então, tanto individual quanto grupalmente, utilizando vários métodos indutivos e dedutivos, interpretações coerentes e soluções possíveis para aqueles problemas, tá? Então, a aprendizagem baseada na investigação, na problematização mesmo. Vou encontrar um problema aí do meu dia a dia, uma necessidade, vou encontrar esse problema e vou tentar, através de pesquisas, então, solucionar esses problemas. Isso vai envolver, então, como eu estava comentando, a pesquisa, a avaliação da situação, os pontos de vista diferentes, fazer escolhas, assumir alguns riscos, aprender, então, pela descoberta, caminhar do simples para o complexo. São itens que vão estar desenvolvendo, então, através desse trabalho, né, dessa metodologia pela investigação. E os desafios bem planejados, eles vão contribuir, então, para mobilizar as nossas competências, algumas competências desejadas. Que seria o quê? As competências intelectuais, emocionais, pessoais ou comunicacionais, tá? Então, olha o tanto de coisa que a gente consegue trabalhar através de uma metodologia ativa, né? Mais especificamente essa metodologia, a aprendizagem baseada na investigação. Então, é muito rica, né? Eu grifo porque, como eu falei, apareceu em muitas provas. E vale a pena, então, a gente dar mais uma olhada, uma pesquisada sobre essa metodologia ativa e, se possível, colocar em prática pra gente ver as suas potencialidades, né? As metodologias ativas, elas estão sim aliadas às tecnologias digitais, tá? Não tem como a gente fugir disso. E essa metodologia ativa vai ser um poderoso instrumento para nós, professores, para transformar, então, a nossa formação profissional, tá? A gente precisa atualizar e, através das metodologias ativas, a gente consegue muito, tá? Essa atualização. Nas obras, então, de Lilian Bassic e de José Moran, a gente consegue olhar aí uma reflexão, então, entre a abordagem da teoria e da prática, sobre como ensinar e aprender com as metodologias ativas. Então, para os professores que querem introduzir metodologias ativas, as obras, então, de Bassic e Moran são fundamentais. Então, a gente não vai estar usando só ali no nosso concurso, né? Isso é fundamental para a nossa prática também. Elas envolvem, então, ali dentro das metodologias ativas, a contribuições de algumas abordagens, tá? Que são resolução de problemas, projetos, programação, ensino híbrido, design thinking, jogos, tá? Aquela aprendizagem baseada na investigação entra aqui, sim, na resolução de problemas. Então, são itens, assim, que vão estar contribuindo para os métodos mais ativos, né? E você consegue verificar isso dentro das obras de Bassic e Moran. O que seria o Design Thinking, tá? Essa sigla aqui, como tá em inglês, vai aparecer, sim, em algumas provas. Eu vi em algumas questões, não muitas, tá? Mas esses autores trazem o que é cada uma dessas metodologias, tá? E nas provas aparece também, então é interessante dar uma aprofundada nessas metodologias. Só para tirar a curiosidade, então, esse design thinking seria se colocar no lugar do outro, né? Uma aprendizagem, então, focando nos sentimentos, no comportamento, no pensamento dos alunos, né? Então, se colocar no lugar do outro. Continuando, então, de acordo com o Moran, se tornam cada vez mais presentes nas diversas áreas e níveis de ensino os seguintes jogos, então o ensino por jogos, né? E ele traz aqui algumas nomenclaturas, que foi o que apareceu nas provas, por isso eu trago para vocês, tá sendo recorrente.
Não vou aprofundar nenhuma dessas metodologias, mas esse é um dos itens que apareceu bastante, então eu recomendo, se vocês forem fazer algum concurso que tem metodologia ativa no edital de vocês, focarem em todas as metodologias, analisar uma por uma, tá? Sobre os jogos, então, conforme Moran, colaborativos e individuais, de competição e colaboração, que requeiram muita criatividade, de estratégias, com etapas e habilidades bem definidas, tá? Então são jogos, tipos de jogos, tá? Conforme Moran. Ambos os autores, eles falam da abordagem ensino híbrido, tá, pessoal? Então, como a gente tinha visto ali, tem várias abordagens dentro das metodologias ativas. As metodologias ativas trazem pra gente várias abordagens, né? Resolução de problemas, projeto, programação, ensino híbrido, design thinking, jogos. Então, tem várias abordagens. E o ensino híbrido é uma dessas abordagens, tá? E eu achei relevante trazer para vocês porque ele é uma das abordagens, assim, que traz metodologia ativa mais fortemente, tá? Principalmente nas provas de concurso. O ensino híbrido ele vai ser, então, um método de aprendizagem, uma abordagem que vai combinar atividades offline, que seria o presencial, o tradicional, que a gente já vê há muito tempo, com a aprendizagem online, então vai estar misturando aí recursos digitais, de uma forma que uma vai estar complementando a outra. E nele a gente consegue identificar dois modelos dentro do ensino híbrido, então ele é dividido ali em disruptivos e sustentados, conforme esses autores, Moran e Basic. E a gente tem um vídeo aqui no canal, tá? Para quem quer dar uma olhadinha, a se aprofundar mais nessa abordagem, tá? Eu trouxe para vocês um vídeo, tá no card aí em cima, vocês podem dar uma olhadinha depois que terminar esse, então. Mas eu recomendo sim vocês analisarem também as outras abordagens, tá? As metodologias ativas elas vão estar dentro de todas essas abordagens, então se você quer algo mais completo, é interessante você dar uma olhadinha. Aqui, o papel do professor, tá? Dentro das metodologias ativas, a gente tem o papel do professor bem forte, tá? O professor ele vai ajudar na ampliação do conhecimento prévio que os alunos já vão trazer e ele vai adaptar as atividades aos grupos e cada aluno sempre que possível, tá? O individual também, se for preciso, ele vai estar adaptando. Ele vai ajudar na escolha e validação dos materiais mais interessantes, impressos ou digitais. Ele vai mostrar o caminho, sim, esse aqui pode, esse aqui não. Ainda, vai selecionar os temas mais relevantes e elaborar um roteiro orientador para que os alunos, então, consigam andar ali no ambiente virtual, né? Consigam prosseguir. Ele vai ajudar os alunos a ir além de onde eles conseguirem sozinhos, tá? Sozinhos eu consigo até aqui, então ele vai além. Ele vai ajudar, então, a roteirizar a sequência de ações previstas, ainda vai mediar a interação com grandes e pequenos grupos e com cada um dos alunos. Então, isso aqui tudo tá dentro das metodologias ativas, tá, pessoal? O papel do professor como mediador, como orientador, né? O papel do professor hoje, ele é muito mais amplo e avançado. Não está centrado só em transmitir informações, tá? De uma área específica, então. Ele é principalmente um designer de roteiros personalizados e grupais de aprendizagem. Ele vai ser um orientador, um mentor de projetos profissionais e da vida dos alunos também, tá? Então, ele vai ser orientador, mediador, mentor, todo esse processo não é apenas algo para se transmitir, tá? Não é alguém que tem um conhecimento para transmitir, mas sim alguém que vai fazer um conhecimento ali junto com os alunos, né? De acordo com os autores, então, Lilian Basic e José Moran, na publicação deles, Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora, a aprendizagem ela vai acontecer no ambiente social cada vez mais. Aí a gente tem aqui um item que aparece muito nas provas, eu acho que eu vi umas 10 questões que falam sobre isso, por isso que eu trouxe para vocês, que ela vai acontecer, a aprendizagem ela vai estar acontecendo no ambiente social, tá? E esse ambiente social pode ser, sim, escola ou outra repartição, tá? A escola é um ambiente social. E ele traz algumas características desse ambiente novo, tá? Que é um ambiente complexo, dinâmico e imprevisível, esse ambiente social. Por isso que a gente precisa aí das metodologias ativas, conforme esses dois autores. Trago para vocês agora para a gente revisar então algumas questões que apareceram nas provas. Tentei trazer algumas questões também que não coloquei muitos itens ali em cima para a gente conversar um pouquinho mais, né? Aqui, questão número 1, então. Para Moran, há inúmeros grupos interessantes nas redes sociais.
como Facebook, LinkedIn, WhatsApp, em que é possível a gente ampliar nossos horizontes e nos motivarmos e ser proativos, ser responsáveis, corresponsáveis por múltiplas aprendizagens. Nesse sentido, então, a gente utiliza esses grupos nas redes sociais. E é correto afirmar que a gente acaba nos tornando algo. O quê? Ao utilizar isso, ao estar ali inserido e fazendo uma aprendizagem, transferindo conhecimento e adquirindo conhecimento. O que a gente é? Coadjuvantes e figurantes, autores e participantes, imprevisíveis e individualistas, coautores, coparticipantes e coaprendentes, e coaprendentes, imprevisíveis e figurinistas, tá? Então, a gente ficaria aqui com 2 itens, tá? A letra B ou a letra D, porque a gente já pode ir excluindo. A gente não vai ser figurante porque a gente tá atuando junto, né? A gente tá ali trabalhando junto naquele processo, naquele grupo, né? A gente vai ser imprevisível, individualista? Não, a gente tá trabalhando junto. Ainda aqui, coaprendentes, imprevisíveis e figurinistas também não, a gente já vai estar excluindo esses 3 itens. Conforme esse autor, então, a gente é coautor, coparticipante e coaprendente, tá? Então, nosso gabarito aqui seria a letra D. Vamos só excluir aqui a letra B. Nosso gabarito seria a letra D. Por quê? Conforme esse autor, tá? Então, são itens que estão lá. A gente poderia sim ser autores e participantes, mas a gente não está sendo autor sozinho, a gente está sendo coautor, a gente está fazendo em grupo, tá? Que é exatamente o que o autor mencionou ali. Por isso que somos coautores, coparticipantes e coaprendentes. A gente está fazendo junto esse ensino, essa aprendizagem, né? Questão número 2. A questão número 2, então, fala que, segundo Moran, as escolas que nos mostram novos caminhos estão mudando para modelos mais centrados em aprender ativamente, tá? Então, a escola está mudando para modelo mais centrado em aprender ativamente. Ela está dando novos caminhos pra gente. Exceto, tá? Então, são alguns caminhos exceto. Alguma coisa que não tem nada a ver com metodologia ativa, com caminho ativo. Então, vamos ver o que seria. Problemas reais, desafios relevantes, exercícios de memorização, jogos e projetos em grupo. Bom, aqui tá bem simples também essa questão, tá? Então, o gabarito seria a letra C, porque é exceto, tá? Então, os exercícios de memorização não vão trazer uma aprendizagem ativa pra gente, tá? A gente vai estar, sim, decorando. Então, não tem nada a ver com metodologias ativas, com as ideias aí do autor Moran, né? Os itens que são sim caminhos reais para a gente seguir aí aprendendo ativamente, são os problemas reais da nossa vivência, né? Os desafios relevantes, os jogos, os projetos em grupo. Nosso gabarito, então, letra C. Questão número 3. A questão número 3, então, fala quanto mais tecnologias móveis, maior é a necessidade do professor planejar quais atividades fazem sentido para a classe, para cada grupo e para cada aluno. As atividades, elas exigem o apoio de materiais bem elaborados. Os conteúdos educacionais, atualizados e atraentes, podem ser muito úteis para que o professor possa selecionar materiais textuais, audiovisuais, impressos ou digitais, que sirvam para momentos diferentes do processo educativo, tá? Então, existem várias metodologias, vários recursos que vão estar ajudando. Exceto, tá? Então, aqui a gente vai ter algo que não faz sentido a gente usar essas tecnologias na educação, né? Aqui a gente está vendo quanto mais tecnologias móveis, maior a necessidade da gente planejar, né, nosso trabalho. Então, para o professor, quando que a gente não vai estar usando, tá, essas metodologias ativas? Por que a gente não vai estar usando? A gente não vai estar usando para motivar, não, para isso a gente usa, né? Para selecionar as atividades, para contar histórias, para orientar as atividades ou para organizar roteiros de viagem. Bom, isso aqui é muito específico, tá, da obra, então, e o gabarito seria a letra E, tá? Muitas pessoas poderiam ficar na dúvida aqui com o selecionar, né? Porque selecionar parece algo muito tradicional, mas não. Esse selecionar seria selecionar mesmo as atividades, selecionar o que a gente vai estar passando ou não. A gente vai estar motivando, ainda contando histórias, orientar as atividades, mas roteiros de viagem não tem muito a ver com a educação ali, com o trabalho, né?
educacional. Então, focando aí no Moran e nas suas obras, organizar roteiros de viagem não tem nada a ver, então, aí com as tecnologias novas, né? Para a educação, é claro. E a questão número 4 fala sobre a aprendizagem no ambiente social. Esse item aqui é um item que eu trouxe para vocês lá atrás, né, lá nas slides, então. Como eu falei, apareceu várias vezes, acho que apareceu umas 10 vezes ali nas questões de várias bancas. E eles falam, então, que a aprendizagem, tá, vai acontecer no ambiente social cada vez mais simples, dinâmico, sim, previsível, não, imprevisível, né? Complexo, voltando. Complexo, sim. Dinâmico, sim. Imprevisível, sim. Esse aqui é o nosso gabarito, né? Letra C. Múltiplo, simples, ó, a gente já risca aqui, tá? Esses itens. Individual, a gente já risca. Então, o nosso gabarito seria a letra C. Muito fácil, muito tranquila essa questão, né? Eu deixei aqui para vocês as referências das obras que eu utilizei para fazer, sim, esses slides. E vou deixar esses slides para vocês ali na descrição para ficar mais ativo, mais efetivo o estudo de vocês. Bom, pessoal, seria isso. Deixei meus dados aqui de contato. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só me chamar, tá? Nós temos o Instagram, @pedagoga_concurseira, também meu e-mail. Se ficou alguma dúvida, é só chamar. E se vocês têm dúvidas também com outros assuntos, podem comentar, tá? No vídeo, então, qual assunto vocês querem ver por aqui. Um assunto que tá aparecendo aí muito nos concursos, que vocês estão estudando, vocês estão vendo recorrente, ou ainda algum assunto que vocês têm dificuldade, eu tento simplificar um pouquinho a vida para vocês. Também eu faço resolução de questão, então se você tem uma banca específica aí, pode comentar qual a banca você quer ver questão aqui no nosso canal. Tchau, tchau e até a próxima!